Turma, assim, o seguinte, na aula passada, a gente tava vendo, começou a ver o Quicksort, né? Aí eu gastei um tempo ali tentando resolver um problema, na realidade, da questão dos números repetidos, tá? Essa implementação que eu tô mostrando para vocês aqui, ela tem esse problema de que ela não lida bem com números repetidos, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês o que acontece. A gente tem, ahn, digamos assim, números. Deixa eu fazer como aqui, pensar um pouco. Fazer o seguinte: um, dois, três. Eu não quero repetir antes, deixa eu pensar outro jeito. 10, 20, 33, 12, 11, 33, 45 e 50, algo assim. Quando a gente tem números repetidos dessa forma, tá? O que acontece é que a gente pode chegar em um momento onde a gente tem dois números assim. E a troca não muda nada, né? A gente não. Enfim, a gente não. Se a gente tem um pivô, se o pivô é o 33, a gente vai ter um problema nesse formato aqui desse algoritmo. Tá? Esse é o problema que a gente estava encontrando. Aí eu não consigo chegar nesses números aqui de dentro, entendeu? Eu crio. Eu crio um problema para tentar chegar nesses números aqui no centro. Tá? Enfim, não é um tema que eu quero estudar com vocês. A minha ideia não é aprofundar muito algoritmos de ordenação. Na verdade, eu teria que olhar. Eu acho que o algoritmo bolha, da forma que eu mostrei para vocês, também teria problema com números repetidos. Ahn, e até, assim, existem otimizações daí do algoritmo para números repetidos, tá? Então a gente pode, por exemplo, fazer um agrupamento em clusters, juntar os números que são repetidos em bloco, né? Para resolver a ordenação. Mas assim, não deixa de ser um caso especial, né, do mesmo problema, tá? Um, em muitos casos a gente vai ter alguma forma de resolver a ambiguidade até, por exemplo, tendo um identificador único para cada objeto. Então ele não fica mais repetido. Esse 33 que está embaixo da seta vermelha ali fica pode ser identificado de uma forma diferente do 33 que está embaixo da seta verde, né? E a gente resolveria esse problema, né? Enfim, eu não quero. Eu pensei em aprofundar nisso com vocês, mas assim, não é o que é importante aqui. A gente está estudando em estrutura de dados para uma turma de controle e automação, é o quê? Eu estou interessado é mais do que no algoritmo, na forma como o algoritmo, na forma como o algoritmo funciona, tá? Que é um princípio básico que a gente usa para vários outros algoritmos, tá? Como eu falei para vocês, a gente não vai implementar algoritmos de ordenação por conta própria, apesar que o Quicksort já é um algoritmo que é otimizado o suficiente, que se usa mesmo, né, em várias bibliotecas em linguagem de programação como Python, Java, né, usam Quicksort nas bibliotecas internas deles. Mas não é nosso objetivo agora aprofundar muito em detalhes sobre ordenação. O que eu quero é que vocês entendam o princípio básico de funcionamento do algoritmo, né? Então eu vou voltar para o código. Eu dei uma melhorada no código que a gente mexeu na semana passada, tá? Desculpa, na terça passada, essa semana. É,
E eu só queria mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz antes da gente ir para o código, tá? Aqui a questão, o código que mostra, só para a gente relembrar, né, todo o código, vamos do início, né? Então, a gente tem um array de 15 elementos, que vai ser onde eu vou gravar os dados que eu quero ordenar, aqui na linha 7, tá? E a gente tem uma função mostra aqui que ela serve para a gente ver, dar uma olhada como é que está a ordem dos dados, né? Quando eu chamo mostra, ele imprime os 15 elementos nesse laço aqui, certo? E eu tinha feito já com vocês essa função preenche, aqui eu mudei um pouco ela. O que eu fiz é que na hora de preencher, olha esse laço de fora aqui. Esse laço de fora, ele vai de 0 até o número de elementos que tem no array, né? É um índice que vai percorrer todo o array, que nem a gente faz aqui em cima no mostra, né? É um índice que vai de 0 até total. E a gente imprime ali, separado por espaço, o elemento de cada posição i do array, né? De 0 até o total. Na verdade, até 1 menos o total, né? Que aqui seria 15, então de 0 a 14, né? Então, esse laço aqui da... Desculpa, mexi muito rápido. Essa função preenche, como estava anteriormente, né? Tem o laço principal, onde o que é importante é que nessa linha 28 eu vou preencher os dados nesse array. Mas o preenchimento, eu coloco outro laço aqui dentro, onde eu gero um número aleatório, que é esse dado, da mesma forma que a gente fez antes, né? Vai ser um número de 0 a 100, nesse caso. Eu gero um número aleatório, usando a função rand, que está lá no stdlib. E daí eu percorro todos os meus dados até então, de i até, de 0, né? J igual a 0 até i, porque, né, na primeira vez eu vou estar com i igual a 0, eu nem entro nesse laço, né? Na segunda vez eu vejo a posição 0, né? Na terceira vez eu vejo a posição 0 e 1. Na quarta vez eu vejo a posição 0, 1 e 2. E assim por diante, né? Esse laço aqui interno, ele é um outro laço que percorre cada vez uma quantidade maior dos elementos do array, né? Ele olha todos os elementos anteriores até o último, né? Até o último índice, né, do laço de fora. É parecido com a ideia do bolha, né? Do algoritmo bolha que a gente viu. Tem um laço dentro do outro laço. E aqui dentro o que eu estou fazendo é vendo se esse dado que eu sorteei aqui, o número aleatório, se ele é repetido ou não, tá? Se ele é repetido, eu caio fora do laço. O que vai acontecer é que se eu der esse break aqui, deixa eu explicar para vocês também, isso aqui era só para deixar notem que eu tenho um comando só dentro de cada escopo aqui, então eu não botei as chaves, né? Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E que isso aqui, né? Tá? Então, dentro desse laço aqui, se o dado for igual, o dado sorteado, né, que é esse número, né, que eu sorteei, for já um elemento do array, se esse elemento for repetido, tá? Aí eu vou quebrar esse laço aqui, o mais de dentro. Esse break, ele quebra o laço mais de dentro, tá? Quando eu quebrar esse laço mais de dentro, antes de chegar no valor final, então eu vou ter um i menor do que, um j menor do que i, e ele vai sortear um próximo número. Ele teria que ir até j igual a i, que é quando ele termina esse laço, né? Ele vai fazer esse laço de dentro até, né? Enquanto para j de 0 até i menos 1, né? Quando j é igual a i, ele quebra esse laço. E daí aqui, isso aqui seria verdade e ele cai fora desse laço do while aqui, né? Mas, se eu tiver um dado sorteado que já consta no array, ele quebra antes, ele para esse laço antes de j ser igual a i, isso aqui não vai ser verdade, ele vai sortear um novo número e ele tenta de novo. Tá? Então isso aqui é um jeito simples aí de testar em C. Tudo em C custa bastante caro, né? Porque eu tenho que olhar elemento a elemento e tal, mas enfim.
É um jeito aí de testar em C se... Isso aqui é a mesma coisa, tá? Só eu evitei as chaves. É um jeito de testar em C se o dado é repetido ou não antes de colocar ele no array. Então eu só coloco no array dados que não são repetidos, tá? Então esse preenche eu mudei em relação à terça passada, no sentido de não ter dados repetidos, tá? E de resto o quicksort é basicamente igual, tá? Eu fiz uns ajustes leves ali, que eu dei umas testadas para ver se estava tudo certo. A ideia continua sendo o quê? Eu vou passar para esse quicksort o array e o início e o fim, que eu estou definindo aqui, de certa forma, é o que a gente chama de uma partição desse meu array. Então, para o quicksort eu passo o array original e o início e o fim, ou, quer dizer, qual é o intervalo, né, desse array que eu quero fazer rodar o algoritmo. Então ele define uma partição. E por sua vez daí ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai ver primeiro se essa partição tem mais que um elemento. Porque se tiver um ou zero elementos, ou seja, se 1, que é o final da partição, menos 0, que é o início da partição, se o índice desses dois for igual, ou seja, a subtração dos dois é 0, ou se a diferença entre os dois é 1, ou seja, só tem um elemento na partição, a gente tem, tipo, os dois ponteiros, a distância entre eles sendo 1, quer dizer que eu tenho só, é uma partição de apenas um elemento, né? Então esse um elemento já está ordenado, eu não tenho como colocar um elemento na frente nem atrás de nada. Mesma coisa se tiver 0 elementos. Então esse teste aqui é o teste da solução trivial. Toda recursão tem que, de alguma forma, quando a gente está fazendo um algoritmo recursivo, que nem esse aqui, que ele chama a si mesmo aqui no final, tá? Aqui embaixo, né, tá chamando a si mesmo, né? Essa função, a própria função chama ela mesma, né? Pra gente não trancar o computador, porque tem que ter uma saída, né? Ele não pode sempre chamar ele mesmo, ele tem que em algum momento não chamar mais ele mesmo. Ele chama ele mesmo, que chama ele mesmo, que chama ele mesmo, que daqui a pouco encontra uma solução trivial e daí ele recolhe o resultado até compor daí todos os resultados das chamadas subsequentes recursivas, né? Ele vai recolhendo alguma medida do resultado e daí entrega o resultado final para o primeiro que chamou, né? Então essa é a ideia da recursividade. Mas tem que ter essa última chamada, ele não pode ser recursivo ad infinito, né? Então, toda vez vocês têm que ter na mente, e isso talvez seja agora o que eu estava falando no início da aula agora, né? Mais do que a questão do algoritmo de ordenação em si, o que eu quero é que vocês percebam como funciona a recursão, que é uma coisa que a gente já viu um pouco quando a gente usou Fibonacci, né? Então a gente fez o Fibonacci recursivo. O que acontece? A solução, o algoritmo recursivo, ele quebra o problema de alguma forma num outro problema parecido e chama a função de novo na esperança de que isso converge, cada vez que tu quebra o problema para um problema diferente, que isso está convergindo para uma solução trivial. O que é a solução trivial? É a solução onde eu não preciso fazer nada, onde eu cheguei no... Ou é por definição, existe que nem na Fibonacci, né? Ele começa com 0, 0, 1, 1, são os 3 primeiros números, né? Na verdade só preciso os 2 primeiros, né? Que é 0 e 1. Daí 0 mais 1 dá 1, e 1 mais 1 dá 2, e assim por diante, né? Fibonacci tem uma definição, os 2 primeiros números são 0 e 1, e os outros aí tu calcula, né? Aqui no caso Quicksort, ele tem, ele usa uma técnica que a gente chama de dividir para conquistar, tá? E ela é muito famosa, vários algoritmos usam isso. A ideia bem clara aqui, porque a gente chama de partição até, porque a gente está pegando uma lista de elementos e a gente divide ela, né? Isso remete à ideia de dividir para conquistar, que é uma espécie de tática de guerra, né? É uma ideia de que tu pode dividir o inimigo em grupos menores e daí atacar o inimigo, né?
E aqui o que a gente está fazendo é que a gente divide tanto essa lista de números, ou lista de elementos, né? Qualquer elemento que a gente possa comparar, a gente pode usar aqui, não precisa ser número, né? Eu posso ordenar pessoas por altura, por idade, etc. Depende do que eu quero observar ali como chave, né, de ordenação. Quando eu estou fazendo isso, o que acontece é que eu tô escolhendo um ponto que é o pivô. Eu estou colocando todos os números que são menores do que o pivô para um lado, os que são maiores para o outro, sem ordenar eles, e daí eu faço a mesma coisa com essas duas sublistas. Então, uma lista inteira vira duas sublistas divididas pelo pivô, né? E cada uma delas eu faço a mesma coisa, eu escolho um número ali no meio, divido em mais duas sublistas, cada uma delas, agora já são 4, né? E daí, cada uma delas, de novo, eu repito o processo, até que chega o quê? Como eu tenho, se eu tiver, mesmo que eu tenha 1 milhão de números, eu divido, em algum momento, eu vou ter 1 ou 0. Concordam? A gente chega num momento onde a gente dividiu tanto que não tem mais o que dividir, já está ordenado. E quando a gente está colocando, olha só, pensem comigo. Para alguns é óbvio, para outros talvez não, né? Mas se eu pegar uma lista de números, tá? Eu escolho qualquer número da lista. Se eu colocar todos os números menores do que aquele número para um lado, digamos que eu coloco à esquerda, eu escolhi um número de uma lista, né? Eu coloco à esquerda todos os números menores do que aquele. Eu coloco à direita todos os números maiores que aquele, certo? Esse número já está na posição correta. Enxergam isso? Os outros podem estar desordenados, mas aquele 1 que tu escolheu, que é o pivô, se eu colocar à esquerda todos os que são menores, mesmo que eles não estejam em ordem, mas desde que eles estejam todos menores à esquerda e todos maiores à direita, mesmo que a direita e a esquerda eles não estejam ordenados, garantindo que nenhum número à direita seja menor do que o pivô e nenhum número à esquerda seja maior, ou seja, eles estão respeitando isso de que a esquerda são todos menores e a direita são todos maiores. Se eu fizer isso, a posição desse número que é o pivô vai estar já na posição que ele estaria se todos estivessem ordenados. Por quê? Ora, se os números à esquerda são todos menores, se eu tiver que ordenar eles só vão se mexer de posição, mas vão continuar à esquerda. Eles nunca vão passar para a direita, porque eu estou ordenando dos menores aos maiores. Então, se eu tenho o pivô no meio, certo? No meio eu digo em alguma posição, né? Não precisa ser exatamente o meio, depois a gente vai conversar sobre isso também. Mas se eu tenho um pivô e eu ponho todos os números menores à esquerda, mesmo que eles não estejam ordenados, se eu ordenasse eles, no máximo eles vão mudar de lugar, mas vão continuar à esquerda, certo? Então o número de números a quantidade de números, a quantidade de posições que eu tenho à esquerda do meu pivô não muda. Porque nenhum número da esquerda passa à direita, porque o meu pressuposto que eu falei, né, é que todos à esquerda são os menores e todos à direita são os maiores, tá? Mesmo eu posso falar dos da direita, certo? Ou seja, os da direita, se são todos maiores do que o pivô, eles, mesmo que não estejam ordenados, se eu ordenasse eles, continuariam todos à direita, né? Isso garante o quê? Garante que a gente não tem... a quantidade de posições antes e depois do pivô vai ser aquela, se o pivô já está, né, partindo do pressuposto que ele está com todos os números menores à esquerda e todos os maiores à direita, ele já está na posição correta. E isso é central do Quicksort, é o que faz o Quicksort funcionar. Então eu só jogo para a esquerda os menores, jogo para a direita os maiores, não importa como, e vocês vão ver que, se vocês forem ler na Wikipédia, ontem eu estava olhando bastante até, tentando resolver a história, até que eu pensei que não valia a pena, a história do número repetido, né? Existem várias formas de fazer isso, né? A ideia do algoritmo é escolher um pivô e passar para a esquerda os menores e para a direita os maiores. E repetir o processo daí com cada uma dessas metades, né? Não vai estar sempre bem na metade, mas enfim. Mas como fazer isso tem várias formas, né? Tá? Mas o que importa é que tu coloque à esquerda os menores e à direita os maiores. Então tu garante que o pivô já está no lugar certo. Então não mexo mais no pivô, vamos olhar agora essas sublistas. E eu repito o processo, o mesmo vale para todas as sublistas.
Se eu for repetindo o processo, eu vou chegar num momento onde eu só tenho um número ou 0 números numa lista, né? Numa dessas sublistas, e daí eu não preciso fazer nada, certo? Então aqui, esse teste é justamente essa solução trivial, que faz nada, olha, ele só aqui, se isso aqui for verdade, ou seja, se a diferença entre o índice do, né, o último menos o primeiro índice, o índice maior menos o menor, se isso aqui for 0 ou 1, ele só retorna, não faz nada nessa função. Se não, aí a gente vem aqui embaixo no código, né? E esse código não é tão grande também, é o mesmo que a gente viu na terça passada. A diferença é o quê? Eu defini um pivô mais assim, ao invés de botar ele no final, aqui não precisa, para funcionar, qualquer número que pertence à lista pode ser o pivô, tá, gente? Eu não preciso escolher um pivô que esteja necessariamente no meio ou na ponta, não precisa ser o primeiro número, nem o último, nem o do meio. O algoritmo funciona sempre, tá? Depois eu vou falar, não funciona de forma igual necessariamente, mas ele funciona, tá? Às vezes ele demora mais, mas não é necessariamente por estar no meio ou não que vai demorar mais, tá? Mas eu escolho um pivô que é algum elemento da lista, tá? Depois eu falo desse índice que eu coloquei aqui, mas pode ser qualquer número aqui, tá? Qualquer posição. Eu poderia colocar sempre, por exemplo, eu poderia colocar, deixa eu colocar aqui só para ilustrar para vocês. Eu poderia colocar sempre o primeiro elemento, na verdade o primeiro elemento seria o I1, né? Ou o último elemento, desculpa, o I0 é o primeiro elemento. Ou o I1, que é o último elemento, né? Dessa sublista, né? Ou aqui o que eu fiz foi colocar algum elemento cuja... Porque isso aqui são números inteiros, tá? A operação de divisão com número inteiro vai dar sempre um número inteiro. Ele faz ele trunca para o número inteiro mais próximo. Mais próximo não, mais abaixo, né? Então, tipo, 1.2 trunca para 1. 1.9 trunca para 1 também, né? Não é arredondamento, né? Ele trunca. Mas não importa muito aqui, o que acontece eu estou pegando algum índice que é um meio caminho entre o primeiro índice e o último índice da lista. Eu estou pegando algum número ali no meio, né? Tá. E aqui daí a gente faz um while enquanto o J0 for menor que o J1. Na verdade o J0 é a cópia de 0, que é o primeiro índice, e o J1 é a cópia do I1, que é o índice final, o índice da esquerda e da direita. Então eu vou tentar fazer o da esquerda e da direita caminharem até eles se encontrarem. Enquanto o da esquerda for menor que o da direita, eles vão seguir até que eles sejam iguais ou se cruzem, né? Daí eu encerro, tá? E pode se cruzar porque eu estou no mesmo laço, eu estou incrementando um e decrementando o outro. Se eles estão à distância de uma unidade um do outro e eu incrementar um e decrementar o outro, ele pode se cruzar, tá? Então só ser diferente não basta. Eu posso trancar o algoritmo, tá? Eu acho que foi uma das coisas que eu fiz errado na aula passada. Isso aqui não pode ser só diferente, tá? Tem que ser menor. Tá? Enquanto isso aqui for menor. Tá? Porque esse laço ele vai testar uma vez para cada... Eu vou ter na linha 45 e 46, eu incremento o J0 e decremento o J1. Se eu fizer os dois no mesmo laço, aí a diferença entre os dois anda 2 unidades. Então se eles estavam a 1 unidade de distância um do outro e um incrementa uma unidade e outro decrementa uma unidade, eles se cruzam e daí no próximo teste eles já são diferentes ainda, então eu não detecto o momento que eles se cruzaram, a não ser que eu coloque um teste aqui embaixo, né? Tipo, se colocasse um if aqui, né? Mas eu não quero fazer isso. Tá? O que vai acontecer aqui, nesse while, então, é que eu vou incrementar o J0 enquanto o número for menor do que o pivô, e vou decrementar o J1 enquanto o número for maior do que o pivô. Ou seja, eu estou vendo, tá tudo bem, né? Esse aqui é menor, beleza. Esse aqui é maior, beleza, vamos adiante. Esse aqui é menor, beleza. Esse aqui é maior, beleza, vamos adiante. Esse aqui é menor, opa, não, para aí. Esse aqui é maior, beleza, vamos adiante, né? Então, a gente vai
eu vou, na verdade eu não vou fazer alternado assim, eu vou fazer primeiro, né, o da esquerda e até encontrar um que esteja fora da casinha, né, o primeiro que seja, eu estou tentando olhar os menores que o pivô, assim que eu achar um que seja maior ou igual ao pivô eu paro, e o da direita eu vou reduzindo e fazendo isso para ver, assim que eu quero que todos sejam maiores daí na direita, né? Então eu vejo o primeiro que é menor ou igual ao pivô e paro. E se eu encontrei um ao outro, não tem nada o que fazer, eu posso fazer uma troca, aqui eu estou fazendo a troca de qualquer forma, mas não precisaria, tá? Eu poderia não fazer nada, porque trocar se ele está apontando para o mesmo lugar, ele troca ele com ele mesmo, então não faz diferença. Mas assim, se ele parou antes, ele vai trocar esses dois de lugar. Então, o que é verdade para... Se o elemento da direita era maior, tudo bem. Se o elemento da direita era menor, ele está na posição errada. Se o elemento da esquerda era menor, tudo bem. Se o elemento da esquerda era maior, ele estava na posição errada. O elemento que está na posição errada na direita, ele está na posição certa na esquerda e vice-versa. Então, assim que eu achei o primeiro que está na posição errada na direita e o primeiro que está na posição errada na esquerda, é só ele trocar de lugar, porque se ele está errado no lado que ele vai estar certo no lado oposto, né? Então, essa é a ideia da troca, tá? Isso aqui vai trocando os elementos de lugar, inclusive o pivô, tá? Se vocês assistiram o vídeo, assistam o vídeo, né? O vídeo que eu passei para vocês, aquele vídeo mais antigo onde eu ensino o Quicksort, né? Vocês vão ver que até o pivô muda de lugar. Não é que o pivô mude, tá? O pivô, ele segue sendo aquele número aqui, tá? Esse pivô, eu copiei o valor do pivô, mesmo que ele mude de lugar na lista, ele segue sendo aquele mesmo número, né? E a gente vai separando os números, então, para a esquerda e para a direita, de forma que o pivô vai parar no lugar onde ele tem que estar, e a esquerda e a direita vão estar, respectivamente, os menores e os maiores, né? Depois disso, Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu não sei, a internet aqui em casa travou, não tinha mais internet, estou no 4G. Então, eu acho que mais ou menos a ideia do algoritmo eu já falei para vocês agora. Deixa eu ver aqui onde é que... Se eu ainda estou gravando, se está tudo certo. Tá gravando, tá. Então assim, olha, o que interessa aqui, voltando onde a gente parou, é que depois desse laço aqui, o pivô está no lugar, concordam? É a que a gente conversou agora há pouco. O pivô está no lugar, né? E eu coloquei para a esquerda os menores e para a direita os maiores. O pivô, em que posição está o pivô, tá? Porque o pivô pode ter mudado de lugar também. A posição do pivô vai ser justamente a posição onde os ponteiros se encontraram. Porque o da esquerda vai indo para a direita, o da direita vai vindo para a esquerda, e quando eles se encontram, ali eu tenho o pivô. Tá? Então aqui eu estou pegando, no caso, a posição de J0. E o que eu estou fazendo aqui
eu tô chamando recursivamente a mesma função uh, partindo do início da lista original até J0, que é a posição do pivô, e depois chamando a mesma função partindo da posição J0, depois de J0 até o fim da lista original. Lembrando que cada um desses vai repetir tudo isso que aconteceu aqui em cima e vai definir novos limites e chamar de novo essa função recursivamente. Tá? Então, na prática, o que acontece é que a gente vai ter uma divisão assim, tá? A gente vai ter uma lista, vou colocar assim, a gente vai ter uma lista que eu ficou meio grande, vou fazer menor. Eu tenho uma lista que eu dividi em duas listas, de alguma forma, coloquei para a esquerda os menores e para a direita os maiores. E daí cada uma dessas agora vão gerar essas duas sublistas, né? Eu vou de novo dividir e cada uma dessas eu vou gerar novas sublistas e dividir e assim por diante, tá? Até que eu chego em algum momento para algo que tenha um ou zero elemento, tá? Então eu tenho um elemento aqui, ou aqui eu não tenho nenhum, aqui eu tenho nenhum, aqui eu tenho um, coisas assim, tá? Aí esses aqui não tem nada o que fazer e eles vão daí retornando, né? E retornando os valores, certo? Na verdade não tem valor para retornar, ele só encerra o algoritmo e volta, né? E daí a gente vai ter o pivô no lugar. E a mesma coisa aqui, né? O ideal, tá? Agora vamos falar do ideal. O ideal, a forma mais rápida de rodar esse algoritmo, tá? É se a gente tiver um número igual de elementos à esquerda e à direita do algoritmo. Porque daí com menos divisões eu chego à ordenação completa da minha lista, tá? O número de trocas que eu preciso fazer, basicamente o que demora aqui nesse algoritmo é a troca, né? É onde eu tenho computação assim mais intensa, é os ifs ali, mas e também as trocas. Eu tenho que copiar um dado para uma variável temporária, aí copiar o dado da memória para outra posição de memória e pegar aquela variável temporária e gravar numa outra posição de memória, né? Isso aí cada vez que eu faço uma troca. Isso é uma fração ridiculamente pequena, são nanosegundos ali, né? Mas se a gente tem muitos dados, esses nanosegundos se somam e vira um algoritmo aí que demora um certo tempo para rodar. E se vocês tiverem um bom equilíbrio entre a quantidade de elementos na esquerda e na direita, aí o que vai acontecer é que essa altura aqui, e a gente vai falar mais disso quando a gente estiver estudando árvores, tá? Mas é bem semelhante à ideia de árvores. Essa altura aqui, né, que é essa distância aqui, digamos, a quantidade de níveis que a gente tem aqui, vai ser menor, tá? E isso vai ser bom, quer dizer que a gente vai ter menos trocas, vai ser um algoritmo mais rápido, tá? Se eu tiver, por exemplo, um pivô ruim, o que é um pivô ruim? É um pivô onde eu deixo todo mundo à esquerda e não tem ninguém à direita. Então, cada vez que eu executar o algoritmo, se eu escolher o pivô que é o número maior, digamos que eu escolhi o número maior para ser o pivô, tá? Daí, uma vez que eu chamar o algoritmo, ele vai ter uma lista vazia, tudo bem, e uma outra lista que tem quase todos os números, todos os números menos 1. E daí, se de novo eu escolher o maior, eu vou ter uma lista vazia e outra lista que tem quase todos os números menos 1. Então, termina que eu executo esse algoritmo quase tantas vezes quantos elementos eu tenho, né? Se eu tiver 15 elementos, eu executo 15 vezes, né? Comparações, 15 trocas, digamos assim. Depois eu executo 14 trocas, depois 13, depois 12, depois 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6 e assim por diante, né?
E enquanto se eu tiver uma divisão no meio, aí eu vou ter, bom, 15 não é um número bom, mas enfim, eu tiro 1, daí tenho 7 e 7, certo? Aí tira 1 de cada um desses dois, e eu tenho, eu tiro 1 porque é o pivô, né? E eu tenho, cada um que era 7 e 7, eu tenho agora 3 e 3 e 3 e 3, então eu tenho 4 listas de 3, né? E depois eu tenho 8 listas de 1. Ou seja, a gente consegue encerrar em 8, né? 8 níveis a gente encerrou tudo, fez toda a ordenação. E é claro que a gente passou sim, fez várias trocas, mas assim, somando o número de trocas, cada nível inteiro faz mais ou menos n trocas, que é a quantidade de elementos, né? Quer dizer, que quando eu tinha uma lista de 15, eu fazia mais ou menos 15, eu fazia 14 trocas, né? Quando eu tinha uma lista de 7, eu fazia 7 trocas, mas eu tinha 2 listas de 7, que dá mais ou menos umas 14, 15, vamos arredondar, né, que essas 15 trocas, mais ou menos n. Na verdade vai diminuindo, mas a gente só reduz um pivô, então não... Eu vou falar depois também de... A gente chama isso de Big O, tá? É a forma de analisar a complexidade de algoritmos, tá? A gente só olha... É uma conta meio tosca, a gente só olha é um polinômio onde a gente só olha o expoente maior, né? Então, se é alguma coisa proporcional ao número de elementos, não importa se era n menos 1, n mais 1, o que importa é que tinha n. Quer dizer que se eu tiver 1000, vai demorar, digamos, 10 horas. Se eu tiver 1 milhão, vai demorar 10.000 horas. Então, se é n menos 1, 1000 menos 1 é 999, 1 milhão menos 1 é 999.999, então aquele menos 1 não importa, entendeu? Não é tão relevante para grandes números, tá? Então é isso que eu estou falando, olha só. Se a gente estiver sempre escolhendo, vamos tentar, né, deixa eu tentar desenhar isso para ficar mais claro. Se eu tenho uma lista, que nem eu fiz antes, né? Isso aqui é uma lista agora. E aí eu escolhi como pivô ali o último número, tá? Foi esse aqui o número. Então daí eu tenho uma lista vazia, e aqui eu tenho basicamente uma outra lista com n elementos. Então eu vou fazer n comparações, n trocas potencialmente, né? Aí, de novo eu escolho o último, eu vou ter uma lista vazia, de novo n menos 1 elementos. É claro que está diminuindo, né? Mas ele diminui muito pouco, certo? Então, aqui não vai ter nada, e assim por diante. Então, eu vou ter que fazer isso aqui mais ou menos n vezes. Enquanto se eu escolher... se eu escolher metade, se eu tiver um pivô que me deixa a lista bem equilibrada, aqui... Cada um desses faz n vezes, tá? N vezes n daí, tá? É um n ao quadrado. N, e cada um desses é n, n, n também, tá? Ficou meio grande aqui. Aqui na minha tela é maior. Então é o n de cada sublista n vezes, tá? Aqui, já o que acontece é o seguinte, eu tenho n aqui, aí eu desço um nível... E eu vou ter n sobre 2 aqui, n sobre 2 aqui, mais ou menos, né? Então eu vou ter n de novo, e eu desço outro nível, e eu vou ter n sobre 4, cada um desses aqui, e assim por diante. Mas a quantidade de níveis não vai ser n, aqui é que muda, tá? Não... Eu desenho as coisas muito para a esquerda aqui, daí não cabe na tela. Deixa eu tentar botar aqui para baixo isso aqui. Ok. Então, o que aconteceu é que... Eu vou circular em vermelho aqui. Essa altura aqui vai mudar. Apesar que na soma, né, digamos que aqui eu tenho mais ou menos n sobre 2,
Não vai ser bem isso, que eu tenho que tirar o pivô e tal. Então aqui eu tinha N, uma lista grande, aí duas listas que era a metade do tamanho, cada uma. E depois eu tenho 4 listas que tem um quarto do tamanho. Então, no geral, cada nível vai fazer N operações, né? Igual, ou seja, é igual a esse caso aqui, tá? Aqui também, cada nível, né? Cada nível faz N operações. Só que eu tenho N níveis, esse é o problema. Então é N vezes N, N ao quadrado. E aqui a gente vai ver que o que vai acontecer é que a gente não tem N níveis, a gente não vai ter mais N níveis. O que a gente vai ter aqui é log N. Então a gente vai ter N log N, que é um número muito menor, que é muito, muito menor do que N ao quadrado. Tá? Essa vai ser a... É por isso que a gente chama de quicksort, ele é rápido. Tá? Nem sempre, olha só, cuidado, tá, pessoal? Nem sempre a técnica recursiva vai ser mais rápida. No caso do Fibonacci, é um exemplo que é grosseiramente mais lento, tá? O Fibonacci recursivo, ele é mais lento do que o não recursivo, tá? Mas nesse caso aqui, se tu comparar o bolha, tá? Isso aqui, eu esqueci de falar, isso aqui é basicamente parecido com o bolha, né? Vai ser um n ao quadrado, que a gente tem um laço dentro do outro laço, né? Esse aqui já é diferente do bolha, né? Ele não vai ter essa característica. Nem sempre é assim, tá? Nesse caso aqui ele é eficiente, tá? O que a gente vai fazer, gente, eu tava pensando como continuar isso aqui daí. Eu não vou querer que vocês implementem o Quicksort, tá? Porque eu acho que não... a gente já implementou recursivamente o Fibonacci, tá? E isso aqui entra vários detalhezinhos que é muito fácil o aluno errar. Vocês viram que uma besteira ali de um sinal, uma coisa assim, faz ele não funcionar legal. Mas o que eu quero que vocês façam, eu vou depois escrever o exercício para vocês. Eu acho que o que a gente pode fazer é brincar um pouco de ser cientista. O que eu quero dizer com isso? A gente pegar esse algoritmo aqui, eu passar esse algoritmo para vocês e vocês fazerem código usando o algoritmo para diferentes listas de números. E eu quero que vocês examinem com as próprias mãos de vocês diferentes estratégias da escolha do pivô, essa linha 42 aqui, tá? E agora eu vou falar dela. Eu estou escolhendo um pivô que está no meio do caminho, tá? Então, se eu tenho uma quantidade de números aqui, o que eu estou fazendo é pegando o índice, que é mais ou menos o meio, no caso aqui eu tenho 8, que na verdade é 0 a 7, né? Então eu pego 7 menos 0, dá 7, dividido por 2, dá 3,5, então eu pego o 3. O índice 3 é índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Esse é o índice 3. Então eu pego o número 5, esse aqui, vai ser o pivô. Tá? E daí eu vou usar esse número, eu vou colocar todos os números que são menores que o pivô para a esquerda e todos os números são maiores que o pivô para a direita. Desculpa, eu pus número repetido, eu não estou usando números repetidos, né? A gente conversou sobre isso já. Deixa eu botar aqui -1, pronto. Tá? Essa é a ideia. Eu peguei um número que está no meio da lista. Ele é um número bom ou não? Essa é a questão. Qual é a chance disso ser um número bom também? Porque, por exemplo, se a lista está completamente aleatória, qualquer número aqui tem chance de ser um número tão ruim quanto qualquer número. Eu podia ter o número 20 aqui no meio. Não quer dizer que porque ele está no meio que ele é um número bom. Vocês entendem? Eu poderia ter um número aqui. Eu podia ter 20 aqui e 5. Eu teria escolhido um número muito ruim aqui, porque eu teria todos os outros números à esquerda, né? E nenhum número à direita.
eu estou pensando na próxima etapa, daí se eu escolher sempre o do meio, aqui também seria ruim, né? Porque nessa sublista, o do meio, depois quando eu pegar essa sublista aqui, o do meio seria um -1, que é um número daí... Se esse aqui é um número muito à direita, esse aqui é um número muito à esquerda para essa outra lista. Esse era o número mais à direita da lista original, né? E esse aqui é o número mais à esquerda da sublista em seguida. Os dois, péssima escolha, né? Esse aqui, né? Esse é o próximo pivô. Já aqui, 0 a 3, 3 dividido por 2 dá 1.5, pega 1. 0, 1 vai ser esse 10. Outra escolha ruim. Vai ser o número mais à direita. Tu vê que azar, né? Essa minha política de pegar o número que está no meio da lista, apesar de parecer uma boa ideia, para essa lista que eu chutei aqui, eu juro que não planejei, foi assim, né? Só um exemplo que eu inventei os números. Claro que eu mudei de posição 20 ali para enfatizar essa ideia. Mas para aqueles números ali era uma péssima ideia. Vai dar um algoritmo que demora mais. Tá? Se eu soubesse os números que eu tenho, qual é a melhor escolha? Qual é a melhor escolha? Tem que pensar isso. Será que é a média? Vocês podem pensar, fazer a média dos números, né? Vou fazer a média dos números e escolher o número que é igual à média para ser o pivô. Ou mais próximo da média, que talvez eu não tenha um número que seja exatamente a média. O que acontece se eu escolher a média? A média pode ser um problema também, gente, tá? Deixa eu pensar um exemplo agora, rapidinho. Pensa uma lista assim, olha. 1, 2, 3. Isso aqui já deu 6, né? 4. Tá, isso aqui já deu 10 daí. 10. 5, deu 15. E 15. Imagina uma lista assim. Se eu fizer a média desses números, tá? Vai dar... Desculpa, não é a média. Pegar... como é que é? Soma e divide por 2, né? Para achar o que número estaria bem no meio, né? A ideia é tentar encontrar um número que divide em partes iguais, entendeu? Não é, a palavra não é média, seria... Imagina se eu pego... Porque se eu tenho um número assim... Se eu tenho os números bem distribuídos, né? A minha ideia é que se eu tenho uma lista de... Como é que eu vou representar uma lista de números? Se eu tenho uma lista de números, vou fazer estrelinhas aqui, né? Para não ter que escrever números. Se eu tenho uma lista de números, se eu escolher... Tipo, se eles estão em ordem crescente, provavelmente esse aqui seria a média, né? É a média não, é a soma dividido por 2. Né? A soma dividido por 2 vai estar aqui no meio. Né? Porque aqui para cá eu tenho a primeira metade, daqui para cá a segunda metade. Então na soma dividido por 2 estaria no meio. Mas veja que não é o caso, né? Aqui, como os números não estão bem distribuídos, eu tenho um número que é muito maior do que os outros, né? A média ela fica mais próxima, a soma dividido por 2 vai ficar mais próxima daqui, desse número aqui, né? Desse 15 aqui. Isso aqui é igual esse seria o pivô daí que eu escolheria, né? Então a média não é a melhor opção. O que é a melhor opção? A melhor opção seria a mediana. O conceito de mediana é o quê? É um número que divide, é basicamente o que a gente falou, né? É um número que divide a lista ou o conjunto em duas quantidades iguais de elementos. Então, aqui é um número ímpar, né? Mas enfim, a mediana seria esse 3 ou esse 4 aqui. Tá? Porque o 3 deixa 2 elementos para um lado e 3 para o outro, e o 4 também deixa 3 para um lado e 2 para o outro, né? E eles já estão em ordem aqui nesse caso, né? Tá? Então, se eu sempre escolher a mediana, né, na hora de fazer o particionamento,
Ah, que beleza. O problema é que eu não sei qual é a mediana e custa, buscar a mediana também custa, porque tu tem que olhar todos os números para calcular a mediana, né? Então não é um trabalho fácil. A outra questão é, será que os números eles são tão ruins assim? Eles são tão disformes, tão espalhados assim? Ou será que não? Né? Será que eu tenho mais uniformidade nos números? Outra coisa, será que eles já estão quase ordenados? Essa é uma pergunta importante também, né? Porque se os números já estão quase ordenados, e aí essa estratégia inicial, que é a estratégia que a gente colocou aqui, de pegar esse número central, se os números já estão quase ordenados, tem alguns ali que estão fora de ordem, isso aqui vai ser uma boa estratégia, porque esse número é muito provavelmente o pivô ou próximo disso, né? Tá? Então, assim, olha, o que eu estou pensando em fazer com vocês é um exercício daí da gente testar. Eu vou passar algumas instruções para vocês testarem o Quicksort em diferentes listas de números. Que vocês daí examinem como funciona diferentes estratégias de escolha do pivô e comparem o tempo de execução, o número de trocas, né, que eles fazem no Quicksort e no Bolha, né, que são os dois que a gente estudou. Vamos contar, na verdade, para a gente comparar a eficiência do algoritmo, a gente vai contar o número de trocas, tá? A gente vai tentar botar um contador, vocês podem criar uma variável global se quiser, e botar um contador aqui, olha, tipo C igual a C mais 1, ou vamos fazer assim, C mais mais, né? Então, esse contador aqui que eu coloquei, vai contar quantas vezes, porque aqui embaixo tem a troca, né? Ele vai contar quantas vezes foi feita uma troca. E daí vocês tentam com uma estratégia e com outra estratégia de selecionar o pivô, com diferentes tipos de listas, diferentes tipos de dados, e veem qual foi o C que vocês encontraram para o bolha e para o Quicksort. A gente vai fazer um trabalhinho assim daí, tá? Eu acho que essa vai ser a ideia daí para a gente trabalhar esse conteúdo do Quicksort.